Olá, mais uma aula de ciências começando e hoje estudaremos velocidade média, ok? Então, diz aqui, ó, velocidade média é a distância que um móvel percorre dividida pelo intervalo de tempo. Ou seja, você identifica ou determina a distância que um móvel percorreu e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Quando você faz essa divisão desses dois valores, né, da distância pelo tempo, o resultado é o que chamamos de velocidade média, ok? Olha só essa situação aqui, ó. Aqui a gente tem um móvel, lembrando que móvel é um corpo que está em movimento. Então, ó, esse automóvel estava aqui e depois de um certo tempo ele chegou aqui. Então, vamos analisar aqui o nosso desenho, ok? Olha só. O local onde o móvel se encontrava era no marco 30 quilômetros. Depois de um certo tempo, ele já estava no marco 190 quilômetros. Ok? Então aqui temos o início, onde começou o movimento, e o final, onde terminou o movimento, ou o deslocamento aí desse automóvel. Quando ele estava no marco 30 km, o tempo marcado ali, o relógio indicava 0 hora. Depois que ele chegou no marco 190 km, já se passava 2 horas. Então a gente tem aqui um intervalo de tempo e também temos uma variação de posição, que chamamos também de distância ou deslocamento, ok? Então vamos lá. Para calcular o deslocamento, a gente faz o seguinte, olha só. O local onde o móvel estava, a gente fala que é posição inicial. Esse S aqui significa posição e esse I aqui é de inicial, é começo, início. Então 30 quilômetros corresponde à posição inicial do móvel. SF, S de posição e F de final, é a posição final do móvel, ou seja, o local aonde ele chegou. No caso aqui, a posição final é 190 km por hora. Para sabermos a variação de deslocamento ou espaço percorrido, representado aqui por ΔS, a letra grega delta significa variação, então veja que a posição aqui variou de 30 até 190. Então, para indicar variação, a gente usa essa letra grega chamada delta. E esse S minúsculo, que significa space, posição, espaço. Ok? Então, variação de espaço, ou deslocamento, ou distância percorrida, como queira chamar. Tá certo? Se refere aí, vamos dizer, a mesma coisa. Então, para calcular a variação de posição ou espaço percorrido, diz aqui que eu devo subtrair, olha aqui o sinal de subtração, a posição final menos a posição inicial. Posição final, aqui é 190 km. Posição inicial, 30 km. Então, faça a substituição aqui, 190 menos 30. Para calcular o intervalo de tempo, ou a variação de tempo, é a mesma coisa. Gente, T de tempo, time de tempo, ok? T de time ou de tempo, tá certo? Que é a mesma coisa. Igual a tempo final. Quem é o tempo final? 2 horas. Quem é o tempo inicial? 0 hora. Então, o movimento começou em 0 hora e terminou em 2 horas. Então, 2 horas é o final e 0 hora é o início, ok? Então, vamos lá. Aqui tem a legenda, tá certo? Que eu falei aqui. SI, posição inicial. SF, posição final. TI, tempo inicial. TF, tempo final. É só a legenda aqui para esses símbolos aqui, ok? VM é o símbolo de velocidade média. V de velocidade e M de média.
Aqui, ó, velocidade média, ok? Gente, existe uma fórmula para calcularmos a velocidade média. E qual é essa fórmula? É essa aqui, ó. A velocidade média é igual à distância percorrida. Olha aqui, ó, como está dito aqui, ó, é a distância que um móvel percorre. Para calcular a distância percorrida, o que é que eu faço? Eu subtraio, né? A posição final menos a posição inicial. Aí o resultado será a distância percorrida. No caso aqui, ó, 190 menos 30. Dividida pelo intervalo de tempo. Para calcular o intervalo de tempo, o que é que eu faço? Pego o tempo final menos o tempo inicial. No nosso caso aqui, ó, 2 horas menos 0 hora. Então, tá aqui, ó, tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade média é igual a posição final menos posição inicial, dividido. Aqui é o tracinho de fração. Fração é divisão, não é isso? Então, você vai dividir ali o espaço percorrido pelo tempo gasto. No caso aqui, ó, tempo final menos tempo inicial, ok? Para dividir, eu preciso substituir. Então, vamos lá. SF é posição final. E a gente viu que a posição final é 190 quilômetros. Então, no local de SF, eu coloco 190 quilômetros. Menos posição inicial. Aqui, ó, SI, posição inicial. Posição inicial é 30. Então, no local de SI, eu coloco 30. Como ficou aqui, ó, 190 quilômetros menos 30 quilômetros. Vamos fazer a substituição na parte de baixo aqui, ó. TF é tempo final. Tempo final, 2 horas. Então, no local de TF, eu coloco 2 horas. Menos, então, o sinalzinho de menos aqui, ó, tem que ser respeitado. Então, coloque ele aqui. Tempo inicial. Tempo inicial, TI, foi 0 horas. Então, no local de TI, eu coloco 0 horas. E ficou assim, ó, 190 menos 30 dividido por 2 menos 0. Então, vamos calcular agora. 190 menos 30, 190 km menos 30 km, eu tenho 160 km. E 2 horas menos 0 horas, eu tenho 2 horas. Velocidade média igual a 160 dividido por 2. O resultado é a velocidade média desse móvel aqui, ó. Velocidade média igual a 80 km por hora. 160 dividido por 2 é igual a 80. Então, velocidade média igual a 80 km por hora, certo? Você pode representar assim ou assim. Essa barra aqui, ó, significa tracinho de divisão. É esse mesmo tracinho de divisão aqui, ó. Só que é mais econômico aqui na questão de linhas, quando você utiliza isso. Então, você pode usar essa opção ou essa opção aqui, tá certo? Bem, pessoal, é assim que se calcula a velocidade média. Você identifica o valor do espaço percorrido ou da distância percorrida e identifica quanto tempo foi gasto para percorrer ali aquela distância. Depois que você identifica, você faz as substituições, né, faz as operações necessárias, tá certo? E o resultado aí você encontra que vai indicar ali a velocidade média. Às vezes, pede para você calcular a velocidade média. Às vezes, pede para você calcular o tempo. E às vezes, pede para você calcular o tempo, né? Identificar o tempo. Aí, nesse caso, você precisa dominar, né, a habilidade de resolver problemas envolvendo regra de 3, tá certo? Ou equação do primeiro grau, tá certo? Vamos resolver 3 problemas envolvendo o cálculo de velocidade média. Vamos lá. Primeiro problema aqui, ó. Um camelo percorre 90 km em 6 horas. Qual é a velocidade média desse animal? Gente, vimos na imagem anterior que para encontrar a velocidade média, basta calcular a divisão da distância pelo tempo gasto, tá certo? Então, você pega a distância percorrida e divide pelo tempo gasto. Então, diz aqui, ó, que o camelo percorre 90 km em 6 horas. Então, qual é a velocidade desse animal? Então, vamos lá.
Na questão encontramos os seguintes dados. ΔS, né, que é o deslocamento ou a distância percorrida, tá certo? Ou a variação de espaço. Então, no caso aqui, 90 km, ΔS é 90 km. E temos também o ΔT, que é intervalo de tempo, ou seja, o tempo gasto para percorrer ali aquela distância, que no caso aqui será 6 horas, ok? Espaço percorrido, 90 km, ou distância percorrida, 90 km, ou variação de posição, 90 km. Há diversas formas de falar isso aqui, ok? Aqui, intervalo de tempo, tempo gasto, variação de tempo, tudo isso se refere a ΔT aqui, tá certo? Que no caso aqui são 6 horas. Então, para percorrer 90 km, o camelo precisa de 6 horas. Como foi que eu disse que calcularíamos a velocidade média? Dividindo o espaço percorrido pelo tempo gasto. Então, vamos fazer isso? Então, olha só aqui, VM de velocidade média tem que ser respeitado, tem que ser colocado. O sinalzinho de igual tem que ser sempre colocado, não esqueçam de colocar. Cada detalhe aqui, cada pontinho aqui no cálculo é importante. Então, velocidade média é igual ao intervalo de tempo dividido, aliás, o espaço percorrido dividido pelo tempo. O espaço percorrido é 90 km e o tempo gasto, ou o intervalo de tempo, é 6. Então, é só fazer a substituição. Velocidade média é igual a, no local de ΔS, eu coloco 90 km, e no local de ΔT, olha aqui, ΔT, eu coloco 6 horas, ok? 90 dividido por 6 dá 15. 15 o quê? Quilômetros por hora. Tá certo? Então, a velocidade média do camelo, 15 km por hora. Essa barrazinha aqui, que significa divisão também, você substitui pela palavra por. Então, 15 km por hora, tá certo? Então, é a velocidade média de quem? Do animal. Aqui, no nosso caso, o camelo. Olha esse outro exemplo aqui, Um atleta nada 100 metros em 50 segundos. Determine sua velocidade média. Gente, para calcular a velocidade média, eu preciso saber que dados a questão disponibiliza. Então, ela disponibiliza aqui 100 metros. Então, tudo que é em metros, seja quilômetro, centímetro, milímetro. Então, tudo isso é medida de distância, é espaço percorrido, ok? Em 50 segundos. Segundos é medida de tempo. Dia é medida de tempo. Semana, ok? Horas. Tudo isso aqui que mede o tempo é unidade de medida de tempo. Então, no caso aqui, 50 segundos. Então, 50 segundos se refere ao tempo. 100 metros se refere à distância. Lembra lá que velocidade média é o cálculo da distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então, vai ficar a mesma coisa aqui. Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. É isso aqui, Então, ΔS é a distância percorrida. Então, o atleta percorreu aqui 100 metros. Ele nada 100 metros. Então, no local de ΔS eu coloco 100 metros. E ele gasta 50 segundos para percorrer a distância de 100 metros. Então, no local de ΔT, eu coloco 50 segundos. Sempre isso, espaço percorrido em cima, tempo gasto embaixo. Então, a velocidade média ficou assim, 100 metros por 50, em 50 segundos. Então, quando faz a divisão 100 por 50, eu encontro 2. Então, velocidade média, sempre repetindo, VM igual a 2 metros por segundo. Aqui foi por hora. A questão dizia aqui que era quilômetros e hora. Aqui diz que é metros e segundo. Aí tem que respeitar aqui, metros e segundo, ok? Olha a terceira questão aqui, Um ônibus leva meia hora para realizar o percurso de Jundiaí a Campinas a uma velocidade média
de 80 km por hora. Qual é a distância que separa as duas cidades? Olha aqui, entenderam? Qual é a distância? Ele não pergunta qual é a velocidade, tá certo? Ele pergunta qual é a distância, qual é o espaço entre Campinas e Jundiaí. Voltamos aqui para a questão. Um ônibus leva meia hora. Meia hora é a metade de uma hora. E quando a gente quer representar a metade de alguma coisa, a gente usa 0,5. Por exemplo, se você ganhou a metade de um ponto, então como é que eu represento a metade de um ponto? Né? Uma nota lá que o professor colocou, né? Uma atividade que valeria de 0 a 1 ponto, aí você acertou a metade. Então você só vai ganhar a metade da nota. No caso, para representar a metade de um ponto, a gente usa o quê? 0,5, que é meio ponto. Só que no caso aqui é meia hora. Então 0,5, ó, Hzinho de hora. Então isso aqui é tempo, distância ou velocidade média? É uma unidade de tempo, de medida de tempo. Então já foca aí. Esse outro número aqui, ó, fala que é uma velocidade média, aqui, ó. Há uma velocidade média de 80 km por hora. 80 km por hora representa a velocidade média do ônibus. Professor, não é o intervalo de, né, o espaço percorrido? Não. Espaço percorrido só vem com km ou m, ou qualquer outra medida, uma única medida. E aqui vem as duas, ó. A unidade de medida de comprimento, que é km, e também de hora. Quando vir as duas, é porque vai ser velocidade média, seja em metros por segundo ou quilômetros por hora ou outra unidade aí, tá certo? Então vamos lá. A velocidade média, a questão já me diz que é 80 km por hora. Então no local de Vm, eu vou colocar 80. Sinal de igual permanece. Δs é espaço percorrido. Eu não tenho esse espaço aqui. Logo porque a questão quer saber qual é a distância entre as duas cidades. Então eu não tenho um valor ainda. É o valor que eu vou procurar. Então eu repito aqui o ΔS. Eu deixo, porque é o valor que eu vou procurar. Eu não sei ainda. E diz que nessa distância ele percorre meia hora. Então no local de ΔT eu coloco 0,5. É só aplicar aqui, ó, aquela regrazinha. 80 é igual a delta dividido por 0,5. Então você faz o quê? 1 vezes ΔS, então vai dar ΔS. Então é só pegar o ΔS daqui, ó, e colocar aqui, sinalzinho de igual. 80 vezes 0,5. 80 vezes 0,5 dá 40. ΔS é igual a 40 quilômetros. 40 quilômetros. Professor, não é 40 km por hora, não? Não. Deslocamento, ó, ΔS, é só um símbolozinho aqui, ó, de unidade de medida de distância. Ok? Só isso. Então, por isso que é só 40 km. Ok?